Não pode fechar a porta. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para todos. Bem-vindas e bem-vindos à nossa disciplina de análise do FEMAT. E, bom, hoje a gente vai começar. Tem várias coisas importantes que a gente precisa conversar sobre a abordagem da disciplina, né? Como vocês já devem saber, essa é uma disciplina de análise real que é pensada para a formação de professores, né? E é pensada para estabelecer o diálogo com a formação de professores e com a matemática da educação básica. Só que isso pode querer dizer muitas coisas, né? Tem muitas interpretações diferentes. Então, antes de entrar, vamos dizer assim, na matéria propriamente dita, a gente precisa conversar sobre o que eu quero dizer com isso, quais são os objetivos, como vai ser a abordagem, porque acho que como parte de você já deve ter ouvido falar, essa é uma disciplina de análise muito diferente das disciplinas convencionais, né? E é importante que a gente converse e que assim, vocês entendam os objetivos logo no começo, beleza? Olá, tudo bom? Tudo bom? Oi, gente. Boa tarde. Tem que deixar aberto, Michele. Ah, sim, pode. Não sei quem foi essa ideia genial de botar essa computadora aqui. Não, você tem que botar aí na sua minha. Mas, antes de eu começar, eu queria pedir também. Bom, acho que não sei se a gente vai conseguir projetar hoje, se alguém quiser tentar. Alguém é especialista em data show aqui, que às vezes se mexe no chinelo. Se a gente não conseguir hoje, não tem muito problema, tá? Esses, na verdade, tem alguns PowerPoints sobre a disciplina que estão todos disponíveis lá no Google Classroom. Então, vocês podem também acompanhar, só porque pouco tempo de escrever no quadro. Vocês podem acompanhando por lá. Aí mais fácil do que eu pensar. Realmente especialista. Calma aí que vai dar certo. Tá, beleza. Bom, mas antes de eu começar a falar, eu queria também que vocês se apresentassem, assim, né? Eu queria também que a gente se conhecesse. Então, eu também queria pedir para alguém passar uma lista de presença. Eu não passei num papel qualquer. Então eu queria que vocês falassem por que dia de saúde. Porque aqui a gente tem. Bota, não precisa assinar não, tá? Bota o nome legível. Eu só consegui ter acesso à pauta do CIVA hoje de manhã. Então, só que eu acho que tem menos gente que está aqui, tá? Então eu queria ver se todo mundo está inscrito. Não fecha. Valeu. E aqui tem alunos de mestrado, não sei se tem algum aluno de doutorado, e tem alunos de graduação e tem pessoas avulsas também, externas. Então eu queria saber quem são vocês. Queria que vocês só falassem rápido, né, porque é muita gente, o nome, qual dessas categorias vocês estão, e também, muito rápido, também falar o que vocês, se quiserem, falar o que vocês esperam sobre essa disciplina. Assim. Vamos começar com Michele, que é orientadora de pós-doc, na verdade ela está aqui na posição de docente também. Né? Vocês vão me deixar pro final. Então fica pro final. Começa por lá, então, Marcelo, então. Então, beleza. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou aluno externo, né? Quero candidatar para mim no doutorado, né? E, assim, sou professor do ensino básico, né? Logo no ensino médio. E, assim, o que eu espero dessa disciplina é que eu já espero que ela seja realmente diferente da análise que a gente vê na graduação, ou que a gente já viu na graduação. Seja uma coisa mais voltada para a nossa prática. Né? É uma coisa até que eu espero ver muito vídeo, porque eu já conheço o vídeo há muito tempo, né? Já fiz algumas disciplinas
mestrado? Já fiz mestrado, né? E eu estou tentando retornar aí no doutorado, enfim. Então, tem uma expectativa aí muito boa com relação a isso, com relação a se tratar, ser algo assim, trazer reflexões sobre o ensino, né? Mais especificamente o ensino ali, o ensino básico e também a formação de professor. Valeu. Sou Ana Luísa, eu sou aluna da graduação, né, em Pesquisa de Matemática, estou no oitavo período. Na verdade, é que me parece que eu fui chutada da outra matéria. Aí eu vim para aqui, que eu preciso me formar. Mas você está inscrita pelo SIGA, né? Tá. Você vai aproveitar na graduação, então. Isso. Ah, você é do grupo? Boa tarde, meu nome é Jonathan, eu sou de licenciatura em Física e estou aqui completamente aleatório porque eu tenho um amigo que é amigo também do professor, ele acabou de entrar no mestrado, o IC, e aí ele me indicou a matéria e eu gosto muito de matemática. A gente chegou a iniciar cálculo avançado 2 juntos, foi ano passado, só que eu saí, mas eu espero que essa matéria é algo totalmente diferente de tudo que eu já vi relacionado à matemática. Também quero ser professor, então algo relacionado também à formação de professor. É isso que eu espero. Boa tarde, gente. Me chamo Rafael, eu sou aluno do mestrado, entrei no mestrado esse ano, né, como grande parte daqui da turma. A minha terceira disciplina do professor Vitor, então assim, já conheço todo o jeito que ele dá aula, que é totalmente voltado para a gente como professor, uma disciplina assim, as disciplinas que eu fiz, né, foram disciplinas as melhores que eu fiz na graduação. A matemática que a gente vê ali conversa diretamente com a sala de aula, então eu espero que essa análise que a gente vai ver agora seja diferente da análise que eu tive na graduação, que converse mais com a sala de aula, ou seja, só axioma atrás de axioma e é isso. Eu sou Danilo, sou aluno externo também, estou concluindo mestrado na Federal de Fora, trabalho na escola, no ginásio fundamental, e eu assisti, na verdade, parte da disciplina lá no canal Lacan, e aí alguns amigos me comentaram também, eu vim presencialmente para ter a experiência completa. Você pegando nosso mão? Sim, por favor. Não, Danilo continua não. Projetos, projeto de quadrinho, tudo Danilo está lá, a gente deixa o Danilo sair do lugar de licença. Eu sou voluntário lá do programa da licença, então eu tô... Legal. Depois eu vou esses projetos aí pra gente. Eu tenho a oportunidade de aplicar aqui essa ideia. Oi, gente, eu sou o Carlos, mas vocês me chamam de Cadu, às vezes até esqueço meu nome é Carlos. Eu sou o Cadu. Eu estou no mestrado. Eu estava pensando aqui quais expectativas que eu criei, e honestamente acho que eu não criei nenhuma. É uma disciplina obrigatória pra gente, e eu espero só que seja um momento tranquilo, assim, que a gente consiga discutir práticas interessantes. Olha, o Matheus. Oi, gente, meu nome é Matheus, eu também sou do mestrado em matemática. Minhas expectativas para a disciplina, eu já tinha feito análise na graduação, né? Acho que foi uma disciplina que eu fiz bem, mas não tinha muito esse lado voltado para o ensino, né? Para a formação de professores, então eu acho que eu espero ver mais por esse lado da disciplina agora. Oi, gente, sou o Bruno, sou mestrado também em matemática, sou professor de educação básica nos anos iniciais e fundamental 2, ensino médio, educação básica toda, né? A minha expectativa para o curso é que eu conclua dessa vez, porque eu fui aluno, no ano passado eu fui aluno externo, mas eu, por demandas de trabalho, não consegui concluir. Gostei bastante, espero que esse ano, com certeza vou concluir. Né? Não tem saída. Boa tarde, gente. Meu nome é Guilherme, eu sou da licenciatura em matemática. Eu não conheço a matéria suficiente para formar uma expectativa concreta de conteúdo, mas espero que o geral seja uma grande experiência.
Guilherme. A única diferença é que também acabei caindo aqui porque deu sobreposição no noturno. E aí, como eu preciso me formar para o oitavo período, acabei caindo aqui. Boa tarde, meu nome também é Guilherme, eu também sou aluno da graduação em matemática. E como eu via muitas pessoas falando, e como a gente estudava no Twitter, eu achei que seria uma experiência muito boa fazer análise, então eu queria fazer análise na graduação. E eu acho que vai ser uma matéria bem focada na nossa formação de professores e bem proveitoso para mim como profissional. Boa tarde, eu sou a Daniela, eu sou aluna do mestrado, eu sou regressão do Rio e eu não tenho uma experiência muito boa com análise, então eu vim fazer análise, mas a primeira vez que eu fiz foi assim, horrível, eu sou traumatizada, espero terminar com o meu trauma dessa disciplina. E aprender maneiras também de aplicar o que eu vou aprender na educação básica. Boa tarde, eu sou egressa do Rio também, atualmente sou aluna do mestrado de matemática, atuo nos anos de análise fundamental e espero me surpreender também positivamente com a análise. Eu tenho valor por dessa disciplina. Espero que seja uma experiência positiva. Boa tarde, gente. Eu sou a Amanda, também sou do mestrado e, assim como a maioria aqui, não tenho uma boa experiência com análise da graduação. Então, pretendo também mudar essa concepção. Sou o João Guilherme, também sou aluno do mestrado, ingressei esse ano, basicamente todo mundo. Eu nunca tive experiência de fazer, quer dizer, diferente da maioria de vocês, eu nunca tive aula no Google, mas eu sempre escuto bastante. E aí, sempre surge essa curiosidade, de fazer uma disciplina que seria teoricamente uma matemática pura, mas com essa vertente mais voltada para a formação docente. Né? Então, eu estou bem curioso para saber como é que funciona essa articulação, o que dá para fazer, eu estou bem ansioso. Legal, você fez graduação onde? Feijão. E você? Também. Mas você nunca foi no aluno? Nunca fui seu aluno. Não sei como eu consegui essa proeza, mas eu nunca fui seu aluno. Beleza. Chegou a Bia aí, mas... Você fala, você. Oi, gente, eu sou a Bia, eu entrei no mestrado esse ano também. Eu fiz minha graduação na UF, eu tive uma ótima experiência com análise, porque a minha professora foi a Ana Michele, sério. Entendi. Desculpa. Nem tudo está perdido. Estou errada. Desculpa atrás, eu trabalho em São Gonçalo. Boa tarde, gente. Na verdade, eu estou atrasando na escola, bem correto. Eu ainda estou na graduação e puxei a matéria por conta do horário do meu conhecimento, então eu estava de volta. Boa tarde, gente. Meu nome é Sara, eu também estou na graduação e eu fui chutada na minha matéria. Por coincidência, o horário dessa seria ótimo, eu não conheço você, mas eu ouvi falar muito bem. E é isso, eu chutei. Legal. Acho que seu nome é? Sara. Vocês foram chutados, era do diurno ou noturno? Noturno. A turma está cheia? Tá. Não, quem está no nosso? Já. Mas quem é? Porque a análise é isso, não tem professor que a gente sabe que vai reprovar todo mundo se inscreve. Enfim, mas vocês da graduação, o Gerard está ciente disso. Assim, ele deixa, assim, aproveitar na... Mas vocês chegaram a falar com ele? Não. Não, é quem não, eu vou falar então. Só no meu tempo ainda. Tá, não, depois eu falo. Ele não... Porque quando é assim, o formador tem que autorizar o aproveitamento de crédito, entendeu? Mas ele autoriza, só para ele ficar ciente. Michele. Então, eu estou fazendo pós-graduação com o Vitor, e em particular, já tem alguns anos que, assim como o Vitor também, eu tenho me debruçado sobre essa busca de construir uma disciplina de análise que seja pensada para a licenciatura, que seja não para traumatizar os licenciados, mas ao contrário, que seja importante. Que os licenciados considerem que aquilo é importante na formação deles.
se aproximar daquilo. Acho que esse era o objetivo, vai ser. E então, vim fazer pós-doc com o Vitor, pensando justamente na formação de professores, em particular também na disciplina de análise, trocar, né? Porque a gente mais ou menos tem que seguir caminhos assim, paralelos, mas independentes, então trocar figurinha. E para mim é maravilhoso poder estar aqui, né? Na verdade, o Vitor, quem já conhece o Vitor sabe, né? A gente sempre aprende com ele, então é maravilhoso para mim poder estar aqui, participar de um pouco desse. Legal. E encontrar o Danilo. Então, como eu falei, eu, Michele, tem outras pessoas assim, por aí no Brasil que têm pensado nisso, né? Assim, acho que a disciplina de análise, como fica muito evidente na fala de vocês, é uma disciplina meio mítica, né? Assim, sempre tem essa fama de ser uma disciplina traumatizante, muitas vezes, nos cursos de graduação, né? E mesmo nos cursos, tanto nos cursos de licenciatura como nos cursos de bacharelado. E eu acho que por isso que eu quero começar falando um pouco, acho que é importante a gente conversar sobre como a gente concebe essa disciplina, né? Assim, e eu e o Michele temos conversado muito sobre isso, e isso tem a ver tanto com uma visão diferente da própria matemática, e é sobre isso que eu quero começar falando, sobre aquilo que a gente chama que a gente tem chamado de matemática problematizada, e também um pensamento sobre uma disciplina de conteúdo matemático que dialogue com a formação de professores e com a educação básica. Mas isso também é uma coisa que eu quero falar hoje, porque só falar isso é muito vago, né? Assim, o que a gente quer dizer com uma disciplina, no caso de análise, uma disciplina de conteúdo matemático, de um conteúdo matemático que muitas vezes é identificado como uma matemática avançada, mas que dialogue com a educação básica, né? Assim, com a forma que seja voltada para a formação de professores. Então daqui a pouco eu quero dar isso aí também. E já dando um pouco de spoiler, eu acho que é importante explicar o que eu quero dizer com isso, porque, já adiantando, eu não quero dizer, como às vezes acontece, que isso seja superficializar a disciplina, né? Então, uma disciplina de análise, ou de cálculo, ou de álgebra, voltada para a formação de professores, a gente não pensa nela como se fosse uma disciplina igual do bacharelado, só que mais fraquinha, né? É uma disciplina que tem outra abordagem para o próprio conteúdo matemático. Boa tarde. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, beleza? Então tem esse PowerPoint aí, na verdade, como eu falei, todos os PowerPoints, tem alguns PowerPoints que eu uso aqui, né, assim, e que eu não vou seguir, na verdade, eu só tenho esses PowerPoints que eu preparei eles para dar aula durante a pandemia, mas assim, eles ficam só como um apoio e ficam também como um roteiro para vocês depois acompanharem, beleza? Então eu não vou, esse PowerPoint é enorme, eu não vou passar tudo detalhadamente não, mas ele, inclusive esse aí por acaso nem está lá no Google Classroom ainda, porque eu fiz algumas alterações nele, mas eu já vou botar. Mas é só para uma orientação sobre as coisas que a gente quer falar aqui, beleza? Antes de começar a falar sobre isso também, sobre essa ideia de matemática problematizada, eu queria explicar também sobre a filmagem, tá? Assim, eu tenho feito essa já há bastante tempo. Eu adotei essa prática de filmar as minhas aulas, beleza? Essas aqui desse semestre, elas não vão ficar públicas. Algumas eu tenho colocado públicas, beleza? Eu tinha até pensado em colocar essas públicas, aí a gente faria outro combinado, mas eu decidi não fazer isso. Possivelmente ano que vem eu vou fazer isso. Então, a filmagem, ela tem dois objetivos, assim. Se ela fosse ficar pública, teria o objetivo de publicizar também, mas no caso não vai ser isso. Então ela tem dois objetivos. Um, que como eu tenho feito isso, o pessoal em geral gosta muito, porque tem a oportunidade de rever as aulas depois, né? Assim, quem já
foi aluno de alguma disciplina da graduação e também já fez isso, pode falar que foi bom ou não, Guilherme. Foi muito bom. Você não vou dar de mestrado? Sim. Mas é importante que às vezes você sabia que algo foi discutido em sala, mas você não lembrava e você podia simplesmente pegar aquele trecho e rever a discussão. Isso, exatamente. Então, é para isso. E um outro objetivo é para registro nosso mesmo, porque às vezes eu dou essa disciplina já há muitos anos, né, assim, mas nunca é igual, embora eu siga a mesma ideia, mas sempre surgem ideias novas, assim, que eu aproveito ou para escrever coisas, ou para disciplinas seguintes, então é para um registro meu também, nosso, assim, para quem quiser usar para alguma coisa, inclusive para os trabalhos finais, sobre os quais eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a gente vai combinar que essas filmagens, elas não serão publicizadas, tá? Eu vou disponibilizar no Google Classroom, na verdade no YouTube, mas naquele formato, naquele modo não listado, significa que isso não é localizado, vocês só podem ter acesso como link, não é localizado por ferramentas de busca, né? Assim, se você botar lá para procurar no YouTube, não vai achar. E a gente vai combinar que vocês não vão compartilhar esses links com pessoas externas da turma sem autorização do pessoal antes, beleza? Tranquilo? Então é para isso. Alguém tem alguma objeção, tem algo a dizer? Tá. Então, show. Passando a falar sobre isso, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer sobre a concepção da disciplina, vão me interrompendo, tá? Por favor. Não é para eles esperarem eu acabar de falar, não, tá? Eu falo muito, mas eu não gosto de falar sozinho. Então, qualquer coisa eles estão falando, tá? Então, a primeira coisa que eu acho importante e que está no fundamento de como a gente tem pensado essa disciplina é uma ideia de matemática problematizada. Essa ideia de matemática problematizada é um trabalho que a gente começou a desenvolver. O PowerPoint não funcionou de jeito nenhum, aí eu estou botando PDF, não sei porquê, não tem problema, tá bom. Eu não sei. Deve dar para apresentar o próprio tela cheia. Ali embaixo. Lá em cima da Ali naquele quadro, aquele retângulozinho ali em cima da lua. Isso aí. Volta de tela cheia ali. A última opção, a última opção. Isso. Tá. Bom, então, essa ideia de matemática problematizada é um trabalho que a gente começou a desenvolver aqui em parceria com a Tatiana Roque, que é minha colega, professora aqui do UNIEM também, que atualmente está de licença, e que é uma forma de pensar que ela, Tatiana, né, ela trabalha mais com história e epistemologia da matemática, né? Então, essa ideia vem de um pensamento mais filosófico mesmo, assim, mais epistemológico, sobre aquilo que se entende por matemática como campo de pesquisa, né? Assim, e com essa colaboração com ela, eu e lá no meu grupo de pesquisa, a gente tem trazido essas ideias que têm origem, né, na epistemologia da matemática, e tem vários filósofos, assim, de fundamento que a gente não vai se aprofundar aqui, por uma discussão sobre ensino de matemática, né? Então a gente tem trazido essas reflexões sobre ensino para essas ideias de que a gente chama de problematização para ensino de matemática, beleza? Então, o que a gente quer dizer com isso? Inicialmente, a gente tem vamos dizer assim, duas concepções ou duas perspectivas que a gente coloca em contraposição, que a gente tem chamado de matemática problematizada e matemática não problematizada. Como eu disse agora há pouco, tanto no que diz respeito ao entendimento do que é matemática, digamos assim, como concepções sobre ensino de matemática, né? Sobre o que é matemática e o que é ensinar matemática, beleza? E até o que é aprender matemática, tá? Então, essas concepções que eu vou explicar agora, que a gente vai conversar sobre, elas são muito determinantes para a forma como eu tenho pensado essa disciplina, beleza? Então, esse nome, matemática problematizada, ele tem a ver com a ideia de problema mesmo. Então,
o que estabelece essa contraposição entre aquilo que nós temos chamado de matemática problematizada e de não problematizada é, vamos dizer assim, o estatuto epistemológico da categoria problema, ou seja, é aquilo que a gente entende por problema, certo? E não tem a ver, antes que é bom também deixar isso marcado, com aquela ideia de resolução de problemas, tá? Não é isso, depois eu posso até explicar melhor, que é uma metodologia também que é muito popular em educação matemática, mas não é isso que a gente quer dizer, certo? Bom, então, isso tem a ver também com essas duas coisas que a gente está colocando no slide, que estão colocados, que é um trecho desse texto aí nosso, que a gente chama de ordem da estrutura e ordens de invenção, beleza? Então, o que a gente chama de ordem da estrutura? É a forma como a matemática está organizada internamente hoje, beleza? Então, também como a gente está dizendo aí, a matemática é socialmente reconhecida hoje como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza por excelência, né? Assim, então tem esse nome ciência exata, né? Assim, e a matemática às vezes é vista como a rainha das ciências exatas, né? A mais exata das ciências. Só que essa descrição, né, que é determinada pela certeza, pela exatidão, pela lógica, ela se refere, isso que é fundamental, que tem a ver com a ideia de problema, que eu vou chegar lá, ela se refere à forma como a matemática está organizada internamente hoje. Mas ela não descreve a forma como se produz conhecimento matemático. Tanto numa dimensão histórica, ou seja, como a história da matemática se desenvolve, nem numa dimensão subjetiva, ou seja, a forma como a gente dá sentido, a forma como a gente aprende as ideias matemáticas. Beleza? Quer dizer, a forma como o conhecimento matemático se produz, né, como eu falei, tanto historicamente como subjetivamente, não pode de jeito nenhum ser descrita por esses mesmos adjetivos, né, esses mesmos substantivos, no caso exatidão, certeza, que são usados para descrever a estrutura formal matemática. Fez sentido isso? Beleza, pessoal? Quer dizer, embora a matemática seja rotulada como uma ciência exata, a forma como a gente aprende matemática não é exata. Tá claro isso? Tá? Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido mesmo? Podem falar aí. Então, e aí, algumas coisas eu vou pular aqui. Isso dá origem àquilo que a gente chama, que é uma coisa muito assim, culturalmente construída nos meios docentes em matemática, né, nos processos de formação de professores, nas culturas profissionais, né, assim, quer dizer, nos meios sociais de professores de matemática, a gente identifica aquilo que a gente tem que chamar também de uma confusão epistemológica entre a ordem da estrutura e a ordem da invenção. Ou seja, entre uma visão que a gente pode dizer de dentro da matemática, que tem a ver com a ordem da estrutura, uma visão para dentro, de como a matemática está organizada hoje, a matemática contemporânea. E eu quero também dar ênfase a isso, porque nem sempre foi assim, tá? E eu quero já voltar a isso também. Então, uma confusão entre uma visão interna da matemática, uma visão de dentro da matemática, que tem a ver com a ordem da estrutura, e uma visão sobre a matemática, que tem a ver em entender a matemática como uma prática social, beleza? Então, essa confusão epistemológica corresponde a gente pensar que aquela descrição que se refere à matemática, à estrutura lógica da matemática, também pode ser usada para qualificar a maneira como a gente aprende matemática, né? Assim, então, isso causa uma visão de que, como a matemática é uma ciência exata e é uma ciência pautada pelo rigor formal, então o ensino de matemática também tem que ser pautado por essas qualidades de exatidão e de rigor formal. Beleza? E muitas vezes na aula de matemática, até isso adquire outros significados, né? Que o professor de matemática muitas vezes visto como aquele mais rigoroso do que os outros, em outros sentidos até.
né? Então é isso que a gente chama de uma extrapolação, né? de uma confusão epistemológica, beleza? Então a gente tem que ter muita, assim, clareza disso, beleza, pessoal? Tá fazendo sentido? Estão identificando isso com a própria história de vocês como estudantes? Não só em análise, até na educação básica também. Tranquilo? Tá? Bom, aí, a matemática, essas duas coisas que eu vou voltar a falar mais tarde, de universalidade e neutralidade, isso é uma coisa que é bom também já falar assim. A gente, daqui a pouco vai aparecer aí de novo nesses slides, a gente ouve muito falar jargões do tipo, a matemática é uma linguagem universal, né, assim. Ou também a matemática é a rainha das ciências, essas coisas. Então, principalmente essa ideia de a matemática como algo universal é uma perspectiva que, dentro dessa visão de matemática problematizada, eu me oponho veementemente. Assim. Então, eu diria que um dos principais objetivos dessa disciplina é desconstruir essa visão da matemática como algo universal, né, assim. E essa visão, essas frases, né, muitas vezes elas são faladas para um pouco idealizar a matemática, né, até como um campo de conhecimento que fica até num lugar meio superior às outras coisas, né, a matemática é isso, né, a matemática é a rainha das ciências, etc. Né. Então, esse pensamento de que a matemática é uma linguagem ou uma ciência universal tem muito a ver com essa contraposição entre essa visão problematizada e não problematizada, beleza? Então, eu parto do entendimento de que a matemática é uma produção culturalmente e socialmente situada como qualquer outra coisa. Ou seja, a ideia de matemática universal teria a ver com uma visão como se ela não fosse produzida por ideias humanas, né? Já eu vou voltar a falar sobre isso, beleza? E essencialmente, por que eu disse que eu me oponho veementemente a essa visão? Porque essa visão antes de mais nada, de matemática como uma ciência universal, antes de mais nada, eurocêntrica e racista, né? Que a gente coloca na matemática, a gente tem esse discurso, né, essa narrativa de que a matemática é uma ciência universal e, ao mesmo tempo, tem uma narrativa histórica de que a origem da matemática está na Europa, na Grécia, etc. Né? Então, é um universo cujo centro está na Europa e nas pessoas, nos homens brancos que produzem o conhecimento matemático. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai entender quer dizer, eu parto desse entendimento dessa matemática contemporânea que a gente tem hoje como uma forma de dar sentido ao mundo que é produzida culturalmente, que tem um significado cultural, social, etc., como qualquer outra coisa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Está fazendo sentido isso? E eu acho isso, para mim, isso é uma premissa muito importante. Beleza? Tá? Então, isso aí, enfim, eu não estou seguindo muito isso aí, mas tem a ver. Essa ideia de território seguro também, né? Uma coisa que... Essa confusão epistemológica, né? Assim, da matemática como um campo determinado pela exatidão e pela certeza, etc., ela produz uma visão disso que eu tenho chamado de território seguro, né? As pessoas que entram em matemática, muitas vezes elas veem, assim, até professores, pessoas que vão seguir carreira, né, na área de matemática, elas veem a matemática como um terreno onde não entram questões sociais. Então, um terreno que é isento a questões, por exemplo, de gênero, de raça, etc. E como eu estou dizendo aí nesse slide, isso é uma combinação extremamente perversa, né, porque percebam só. Por um lado, também tem um discurso de que a matemática é isenta disso. Isso confere à matemática uma perspectiva altamente meritocrática, né? Assim, a gente tem essa visão. Que a matemática você só precisa saber lógica.
você só precisa operar com a lógica. Então, quem se dá bem em matemática, quem consegue ter destaque, enfim, em matemática, é porque a pessoa é inteligente mesmo. Beleza? Por outro lado, se a gente observar até estatisticamente, a maioria das pessoas que tem, não só em matemática, mas em ciências exatas em geral, que estão nas posições mais altas das carreiras acadêmicas, são homens brancos. Né? Então, por isso que eu digo que é uma visão altamente perversa, né? Que produz, no fundo, isso nos leva a uma conclusão de que os homens brancos são mais inteligentes que as outras pessoas. Né? E na verdade não é nada disso, porque essa confusão entre a ordem da estrutura e a ordem da invenção, né, assim, se a gente desfaz essa confusão, a gente pode perceber que para aprender matemática, aquelas ideias precisam nos afetar, precisam fazer sentido para a gente. Não é só uma questão de pensamento racional e lógico. Beleza? Então por isso que eu falo que isso é muito importante, Michele. Então, só para complementar, né, porque essa questão, inclusive, quando a gente pega a questão do racismo, por exemplo, e da suposta neutralidade política da matemática, a gente sabe que a matemática ela colaborou com o desenvolvimento de teorias científicas racistas, como o próprio racismo científico, que supunha que você poderia, através de medidas biológicas, diferenciar graus de inteligência, de evolução entre os homens. Isso tudo, claro, que foi desbancado, mas isso evidencia para a gente como é que a matemática, de fato, é um grande engano achar que a matemática tem neutralidade, não só a matemática, como qualquer ciência. Como o Vitor falou, tudo que é produzido por pessoas, né, está impregnado dos afetos e inclusive dos desejos das pessoas. Então, se você tem um desejo de provar alguma coisa, você vai construir algo para provar aquilo. A ideia da matemática, dessa matemática universal, está associada na filosofia às ideias platônicas, a ideia de que existe um mundo ideal e que nós tentamos, através da matemática e tudo, acessar esse mundo. E na filosofia mesmo, as ideias platônicas já foram abandonadas desde Nietzsche para cá. Acho que as pessoas não botam mais fé nisso. Na matemática é que o mundinho parece que o tempo demora a chegar. A gente continua operando com isso. Mas a gente já sabe que não é mais assim. Exatamente. E nunca foi, na verdade. Então, alguém quer falar? Não. Alguém quer falar? Não, então, tem vários Guilherme, né? Já sabe. Então, mas isso que a Michele falou é bem por aí que eu estou falando. Ao longo da história da ciência, a gente tem vários exemplos de como a ciência não foi neutra, né, assim, politicamente, mas ela meio que se protege com esse discurso de neutralidade, né, assim. Inclusive, hoje, uma coisa que a gente está enfrentando muito é o avanço do negacionismo, né, assim. E a gente, muitas vezes, dentro da própria universidade, eu percebo isso, que as pessoas aqui na academia entendem que a maneira da ciência, vamos dizer assim, combater o negacionismo é se tornar mais rigorosa, assim, mais neutra. E eu acho que é justamente o contrário. Para combater o negacionismo, a ciência tem que se politizar, porque a ciência sempre foi politizada, só que nunca assumiu isso, né? Assim, isso que é a Michele, porque o negacionismo, o que é o negacionismo, assim? Vocês já conversaram com um terraplanista ou com uma pessoa que não falou assim? Não tem paciência. Então, porque a gente tem uma visão, a Tatiana também fala muito isso, de que o negacionismo é uma ignorância, é uma falta de conhecimento. E não é isso. O negacionismo é uma posição ideológica, a partir da qual a pessoa se agarra a certas premissas fixas, beleza? Não é que aquela pessoa seja ignorante. Mas por que eu falei se já conversaram com o terraplanista? Porque é assim, você fala uma coisa, ou a pessoa fala lá uma coisa, sei lá, maluquice, a terra é plana, sei lá. Aí você contra-argumenta. Aí a pessoa repete a mesma coisa que ela falou antes, como se você não tivesse dito nada. Beleza? Assim, inclusive tem uns vídeos aí que eles
Tipo assim, fazem uns experimentos lá maluco para provar que a Terra é plana, solta balão, não sei o quê, e obviamente aquele experimento comprova que é o contrário. E aí eles falam que o experimento está errado no final, entendeu? Só tem essa cabeça. Enfim. Então, o negacionismo é uma falta de argumentação. E essa ciência, que é apresentada na escola de uma forma também, essa ideia rigorosa, exatamente, ela se apresenta como uma coisa dogmática. Então ela meio que se coloca no mesmo patamar do negacionismo, ela se coloca num lugar sagrado, num lugar de religião. Isso aqui é assim porque é. Beleza? Tranquilo? Então, politizar a ciência é desconstruir essa visão. Politizar a matemática é desconstruir essa visão. Tirar a matemática desse lugar de algo sagrado que não pode ser questionado. Porque é isso que distingue, que deveria distinguir pelo menos o pensamento científico do negacionismo. Né? O que deveria caracterizar a ciência? Uma capacidade ou uma disposição de problematizar a si própria a todo momento. Né? Na ciência, nenhuma verdade deveria ser inquestionável, nenhuma verdade é dogmática. Beleza? Certo? E ao longo da história da ciência tem vários exemplos de como a ciência se politizou, mas negando essa politização. Né? Isso que a Michelle falou, de ter métodos supostamente científicos para classificar a inteligência medindo o diâmetro do crânio, não sei o quê, e chegar a conclusões, em geral, racistas e patriarcais, né, e machistas, assim, né? Alguns exemplos interessantes disso, assim, interessantes, assim, tristes, né, mas interessantes para a gente entender como essas coisas funcionaram historicamente, assim. Recentemente eu ouvi duas histórias que têm a ver com isso. Uma vem de fisiologia do exercício, né? Porque tem aquelas coisas assim que os homens são mais resistentes, são mais, sei lá, são mais fortes que as mulheres, etc. E aí recentemente eu li um artigo que fez uma revisão dos trabalhos sobre isso. E descobriu que as metodologias que levaram assim, por muitos anos a essa conclusão estavam todas completamente enviesadas, porque as amostras, que eu não sei explicar direito, porque eu não entendo nada dessa área, tá? Mas era assim, que as amostras tinham muito mais homens do que mulheres, então chegava a uma conclusão que não podia ser comparada. Né? Um outro exemplo disso, também que eu li recentemente, é da primatologia, né? Assim, que dizia que entre os primatas, né, assim, não humanos, mas entre os primatas, tipo assim, os machos eram mais dedicados a caçar, não sei o quê, e as fêmeas a cuidar da prole. Né, assim, e também descobriram que esses trabalhos foram feitos com metodologia completamente enviesada. Agora, por que essa metodologia foi enviesada? Porque nos meios acadêmicos tinha muito mais homens do que mulheres. Beleza? Não, então... e tem que pensar também por que o indivíduo se decide que é isso que ele vai pesquisar, quando existe toda uma série de questões a serem... A própria forma como você coloca os problemas, no caso, esse tipo de pesquisa, por exemplo, essa pergunta comparativa entre, sei lá, habilidades ou possibilidades de homens ou mulheres, isso já é uma questão política. E não é que a gente deva dizer, não, mas então não deveria ser assim. Não, é que a gente precisa reconhecer que é assim, porque não tem como ser de outra forma. Exatamente. Toda pesquisa sempre vai estar afetada por questões políticas, né? Então não é a gente, exatamente, não é a gente buscar uma neutralidade, é a gente assumir a não neutralidade. Né? Porque quando a gente busca neutralidade, que é isso mais ou menos que eu estou falando nesse slide, a gente, assim, fala um resultado que ele é meio protegido por essa suposta neutralidade, então ele é absoluto, não pode ser questionado, mas na verdade, se você olhar por dentro, ele está todo enviesado. Não fez sentido isso? Certo? Beleza? Certo. Isso tudo que você falou, professor, eu acho que tem um certo quadro, e aí na escola eu percebo um efeito, porque assim, eu acho que existe uma impressão geral de que o professor de matemática, no espaço escolar, é uma criatura inofensiva. Assim. Exatamente, isso aí.
Quem vai arrumar problema Isso que eu território seguro. quem vai arrumar problema com o pai, porque está ensinando cultura brasileira, é o cara de história, né, de português lá. Minha colega semana passada, enfim, papando o pai da escola por causa disso. Matemática não, ele é esse cara ali que está nesse altar assim, de pureza, né, ele está no estágio mais avançado. Então, o que ele fala disso? Exatamente. Então, isso aí, Danilo, né? Isso aí que o Danilo falou, bem isso que eu estou chamando de território seguro, né? A gente recebe, agora até diminuiu, mas na época, 2018, sobretudo, a gente, aqui no temática, a gente tinha um projeto de pesquisa envolvendo a educação matemática com questões de raça, de gênero, questão LGBT e tal. A gente recebia muito hater, né, assim, nas redes sociais. E a fala desses haters tinha uma coisa assim, que era aquele hater padrão, né, que era assim, a universidade pública é só maconheiro e tal, mas tinha uma coisa além disso, que tinha uma fala que era assim, agora vamos falar disso até em matemática, assim, tipo, história, geografia, ciências sociais, tudo bem, mas até em matemática. Então vem a matemática como um lugar que você pode ficar ali sem ser atingido por essas questões, né? Assim, então a gente fala. Falando sobre isso, dessa semana eu vi uma divulgação do evento que vai ter o encontro de mulheres de matemática lá em São Paulo, Salvador. E aí o pessoal falou assim, gente, vamos comentar, porque começou um monte de hater também falando, agora a matemática também vai ficar falando sobre isso. Já não basta um monte de coisa que estão colocando na matemática, agora mais essa, tem que ter necessidade. Vários comentários, muitos, a maioria de homens, mas assim, aí me lembrou também essa questão de que também acho que é algo que não deve ser discutido na matemática. Exatamente. Isso que eu estou falando, isso aí torna essas violências ainda mais perversas na matemática, elas são negadas. A negação do racismo, a matemática é mais negada ainda. Porque, não, isso aqui, então é isso. Só tem homem branco, como professor, a maioria. Recentemente eu assisti uma palestra da Denise Pires, que é presidente da CAPES, que foi reitora da UFRJ, que ela mostra as estatísticas. Que hoje, até hoje, se você olhar as estatísticas de mulheres, de pessoas negras, nos cursos de graduação e mestrado, tem muito mais do que antigamente, percentualmente. Só que nas posições professor titular, bolsista, CNPq, ainda não. Se você olhar essas posições mais altas da carreira, que é o chamado efeito tesoura, né? Tem muito mais homens do que mulheres, tem muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. Então, por quê? O que a gente quer dizer com isso? Então, os homens brancos são melhores mesmo? Assim? Então, é muito importante, por isso é mais perverso ainda, né? Assim, é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, outra coisa, me desviando, não tem problema, tudo isso tem muito a ver com a disciplina, tá? Isso não é... Vocês, quando entrar na matéria, propriamente, vocês vão entender por quê. Tá? Outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre isso é a importância das cotas, das ações afirmativas, sobretudo as cotas raciais. Por quê? Eu acho que existe uma visão na universidade, vê se vocês concordam comigo, que a democratização da universidade, ou seja, a gente ter políticas de acesso para pessoas cujo acesso é historicamente negado, que essa democratização da universidade ela está oposta à qualidade acadêmica. Isso seria assim, essas políticas de ação afirmativa elas enfraqueceriam a qualidade acadêmica, né? Então, não só isso é falso, porque enfim, tem várias estatísticas que mostram que os alunos cotistas têm desempenho tão bom ou melhor quanto os não cotistas, como também esse exemplo que eu falei agora, da fisiologia, do exercício, da primatologia, mostra o contrário. Mostra que você ter uma diversidade de pessoas dentro do meio científico é uma garantia de qualidade. Por quê? Como sempre, a branquitude nunca vai sair do seu lugar sozinha, né? Assim, ou seja, por que não pesquisaram? Por que essas pesquisas sobre, eu dei esses exemplos agora, foram enviesadas? Porque só tinha homem branco, né? Então eles simplesmente não olharam para esse lugar. Então é importante de ter mais pessoas, mulheres, mais pessoas negras, é para trazer outras questões para dentro da universidade, que nunca serão discutidas se continuar como estava. Então não dá para ter uma universidade não democrática como a gente tinha historicamente no Brasil. Não só por uma questão de
justiça social, mas também por uma questão da própria garantia da qualidade da pesquisa científica, né? Acho que isso é muito importante, a gente pensa pouco por esse lado. Fez sentido isso? Sim. Beleza? Mas então, falando aqui sobre... Eu quero dizer que matemática é problematizada. Então, essa visão de ordem da estrutura, né, assim, essa confusão, né, entre a ordem da estrutural e a ordem da invenção, ela produz também no âmbito do ensino esse roteiro que eu tenho chamado, que é assim, de como é que isso eu acho que vocês vão sentir profundamente aqui na abordagem da disciplina, beleza? Que é a quebra desse roteiro, tranquilo? Que roteiro é esse? É definição, teorema, exemplos de aplicações de exercício, né? Então, o que eu quero dizer com esse roteiro? Que a gente começa a aula, tanto na educação básica como na educação superior, enunciando a definição, né? Função é uma relação entre dois conjuntos, blá, 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 e aí enuncia aquela definição, demonstra teoremas, né, que parece que milagrosamente a definição cai como uma luva dos teoremas serem verdadeiros, por isso que dá essa impressão que a Michelle falou de uma coisa platônica, de uma coisa assim que foi, nossa, que foda isso. Assim. Né? Não foi inventada, foi descoberta. Exatamente. Veio pronta, né? Veio pronta. Pesquei lá no campo das ideias. Tive uma iluminação. Foi quase uma psicografia direto do mundo ideal. Exatamente, isso aí. Foi psicografado. Então, primeiro, é importante a gente pensar, de novo, essa confusão epistemológica, que historicamente não é isso. Não foi assim que as ideias se desenvolveram historicamente. Porque parece assim, que alguém, tipo assim, Cauchy, né, a quem é atribuída aquela definição de continuidade, para todo epsilon existe delta, etc. Né? Parece que Cauchy, por exemplo, né, um dia acordou, isso aqui é a definição de continuidade. Continuidade é isso. E aí todos os teoremas deram certo. Em geral é ao contrário, quase sempre é ao contrário. Quando uma definição formal, né, é a busca para que condições eu tenho que botar ali para o teorema que eu quero valer. Então, qual é o conceito de continuidade, por exemplo, ou de função, ou de número real, enfim, que vai fazer determinadas coisas darem certo, né? Então, normalmente é o contrário. Normalmente os teoremas vêm antes da definição, historicamente. E aí depois tudo vai se organizando para a forma como a gente está hoje. Só que com esse roteiro aí, a gente ensina a organização pronta, que é isso, como se ela tivesse sido psicografada. Beleza, pessoal? Certo? E com isso, a gente deixa de falar, né, que eu acho que é muito importante, a gente enuncia a definição, mas a gente deixa de falar por que duas coisas assim, importantes. Por que a definição é essa e não outra? Beleza? Por que é definido daquela forma? E a que pergunta essa definição responde? Né? Por exemplo, quando a gente ensina um exemplo, tem muito a ver com a nossa disciplina que eu gosto muito de falar, sobre o número real. Né? Assim, normalmente na educação básica, a gente define número real assim, aquele que tem representação decimal infinita e não periódica, ou aquele que não pode ser escrito na forma de fração, né? etc. Agora, por que a gente precisou, na matemática contemporânea, inventar o conceito de número real? Ou, em outras palavras, a que problemas o conceito de número racional não dá conta? Por que a gente não podia parar nos números racionais? Por que a gente precisa de número real? Então, isso que eu quero dizer com problematizar a definição. Fez sentido? Ou depois, número complexo. O que tem número complexo? Né, assim, por que complexo é chamado de número? Poderia não ser também. Beleza? Tudo isso a gente deixa de falar quando a gente tem esse roteiro aí. Fala, não sei o que, parece que está rezando uma missa. Né? E, mais do que isso, eu acho que tem uma visão cultural nos meios de ensino de matemática que sair desse roteiro é enfraquecer, é superficializar. Tem uma visão assim, a aula mesmo de matemática é seguindo isso aí. E eu quero defender aqui justamente o contrário. Eu acho que sair desse roteiro é aprofundar
o conhecimento sobre o próprio conteúdo, que a gente aprofunda mais a visão do conteúdo quando a gente entende isso, né? Por que a definição é essa e não outra, né? Para além de simplesmente saber recitar a definição. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá, então aí, é essa visão de análise que eu quero falar para vocês. Tranquilo? Tem um termo que o Roberto Souza Santos usa para se referir a esse tipo de construção, que é a que a gente tradicionalmente usa. Ele fala da monumentalização do conhecimento. Então, o conhecimento, ele, tradicionalmente, tem sido apresentado como se fosse um monumento, uma coisa pronta que está ali, uma estrutura, e que não é para você mexer, não é nem para você tocar de preferência, é para você olhar, admirar, aprender, conhecer, repetir. Entendeu? Mas não para você interagir, para você questionar, para você problematizar, né? E justamente a ideia é que a gente precisa desconstruir essa monumentalização do conhecimento, sobretudo do ponto de vista de professores. Se nós, de fato, mais do que ensinar, queremos, de alguma forma, favorecer a aprendizagem. Então, é importante isso, desmonumentalizar. Eu queria falar também um pouquinho sobre isso, fazer um que você colocou com relação às quadras. Eu sou professor da Cefet, e a gente recebe alunos de concurso. E, assim, antes de ter a questão das cotas, né, a gente tinha um público diferente do que a gente tem hoje lá. Né? A gente tem um público cotista, enfim, e a gente meio que na época, a gente meio que se embananou com tudo isso aí. Né? A gente não soube lidar com essa questão. Né? No seguinte sentido, a gente tinha uma missa pronta. Uma missa pronta. A gente tinha um roteiro de. A gente está recebendo aluno aqui do cursinho, né? Aquele aluno que era pesado lá do cursinho e tal. E a gente tinha um roteiro pronto lá. Vou ensinar a função quadrática. Então, a gente já sabe que a gente tem que seguir aquele roteiro. O que aconteceu foi, na verdade, um enriquecimento. Né? Então, esses pontos aí que o Vitor está colocando, estamos fazendo um refletir sobre todo esse passado, né? E o que hoje a gente está vivendo. A gente teve que se perguntar como a gente pode, na verdade, refundar um novo ensino, né? Um ensino mais problematizado. Né? Porque para a gente tentar atingir alunos que, por exemplo, não estão acostumados com esse roteiro, vamos dizer assim, a gente precisa problematizar, a gente precisa dizer por quê, a gente precisa estimular até para o aluno entender por quê, entendeu? Dar gosto. Né? Então, isso aí, assim, meu depoimento dos colegas, isso criou, ao contrário, criou qualidade para a gente. Porque a gente pôde, na verdade, investigar as nossas próprias ações, entendeu? Nossas próprias práticas, enfim, nossa própria ação na sala de aula. A gente teve que relacionar coisas. Né? Claro que hoje existem outras críticas, porque se tem a cota, teve, na verdade, muito embate lá, de gente contra, de gente a favor. Né? Hoje criou uma certa unanimidade lá. A gente precisa universalizar isso. Né? Então, muito pelo contrário, eu também sou a favor dessa visão, muito pelo contrário, a gente, com as cotas, a gente melhora a gente e a gente melhora o ensino. Né? A gente melhora a sociedade. Entendeu? Por conta disso. Né? Uma coisa alimenta a outra. A gente melhorando o ensino, a gente melhora a sociedade, a gente questiona mais, a gente problematiza mais a matemática. Então, acho que esse ponto é muito importante, eu sempre penso nisso também, porque eu vejo muito uma fala aqui, entre alguns colegas, que assim, os alunos são fracos, né, essa fala. As cotas, quando começou o SISU, né, também, essas coisas, essa fala se intensificou, né, agora entra qualquer um aqui, assim, né, essas falas assim. E tipo assim, essa fala de que os alunos são fracos, em geral é assim, os alunos que são fracos é você que não sabe dar aula. Entendeu? Eu tenho vontade, eu não falo isso não para as pessoas entenderem. Não, eu digo, não falo isso que eu vou dizer agora, eu contraponto, mas eu falo assim, você acha que a sua aula é boa? Assim, os alunos são fracos, olha só,
Às vezes até mais do que isso. Às vezes eu vejo assim, você acha que isso que você fez agora foi uma aula? Então é isso, as pessoas ficam nesse negócio, nesse discurso, mas elas não têm nenhuma autocrítica, né? Assim, se colocam lá nesse lugar de professor, da UFRJ, ou lá de onde seja, né? E culpabiliza, é muito perverso isso, né? E culpabiliza sempre o aluno. Acho que todo mundo aqui já vivenciou o que eu estou falando, né? Assim, né? Quando na verdade a pessoa dá uma aula de merda, né? Enfim. Mas aí, acho que esse ponto é muito importante. Mas aí, continuando agora com essa contraposição entre o que a gente tem chamado de matemática problematizada e não problematizada. Como eu falei agora há pouco, eu acho que o que estabelece essa contraposição é o lugar da categoria problema. Porque nessa visão não problematizada, um pouco como a gente já falou, que a gente identifica as origens nessa tradição platônica, muitas vezes até implicitamente, né, sem a gente falar que é isso, que a matemática é algo fixo, né, assim, que sempre foi e sempre será do jeito que foi hoje, né, assim. Então, e que a matemática está lá num lugar sobre-humano, né, essa visão. A matemática é uma linguagem da natureza, como a matemática estivesse intrinsecamente na natureza e a gente tem acesso, a gente ascende a matemática, né, assim, e a gente consegue desvendar o código da natureza, né. Então a matemática está lá parada num determinado lugar e a gente tem acesso a ela, beleza? Nessa visão, que a gente chama de não problematizada, o que a gente entende por problema, e aí problema, eu estou falando num sentido bem amplo, pode ser tanto um problema de física, de química, uma aplicação, ou pode ser uma dúvida, beleza? Uma pergunta que um aluno faz em aula, tudo isso se enquadra nessa categoria bem ampla que eu estou chamando de problema, beleza? Tá? Nessa visão não problematizada, que também alguns filósofos Deleuze chamam de uma visão teoremática, que está em oposição a uma visão problemática. Então, nessa visão não problematizada, os resultados, as respostas, ou seja, os teoremas são verdades eternas. E o que muda é o nosso entendimento desses teoremas. Então, nessa visão, o problema é uma deficiência. O problema é uma falta. É o que falta, vamos dizer assim, de maneira um pouco simplificada, é o que nos falta de inteligência para enxergar a verdade, digamos assim. Então, a verdade está lá parada, e a gente vai, conforme a gente vai evoluindo e tal, a gente vai tendo acesso a essa verdade platônica, se vocês quiserem. Então, o problema é isso, é o que falta para vislumbrar a verdade, beleza? Né? Então, pessoas mais inteligentes vislumbram a verdade de forma mais ampla ou mais rápida. Então, um problema é uma falta de conhecimento, nessa visão não problematizada, beleza? Certo? E o problema, ele só tem importância, digamos assim, ele só tem valor por levar a uma resposta, que são os teoremas, beleza? Então, o problema, ele só tem valor, na verdade a gente fala que tem uma correspondência entre as respostas e o problema, porque o problema só faz sentido se ele tem uma resposta. E quando essa resposta é atingida, o problema perde o valor, beleza? Certo? Então o problema deixa de ter importância, de ter potência, digamos assim, quando alguma resposta é atingida. Beleza, pessoal? Essa a gente chama de visão não problematizada. E isso está associado também a essa visão, né, a essa narrativa histórica, que aí entra nesse lado machista e racista, essa narrativa histórica de que a matemática é produzida, né, essa narrativa histórica que ela é inventada mesmo, né, ela foi, que a matemática é produzida pelo trabalho isolado de gênios com talento inato, né, que é chamado mito da genialidade, beleza? Que é aquela narrativa que tem alguns livros mais convencionais de história que falam assim, fulano era muito inteligente, um dia acordou inspirado e descobriu o teorema tal.
Inclusive, eu nem gosto de botar no teorema de fulano, porque em geral é mentira essa história. Então, essa é uma visão que afasta muito a matemática das pessoas, né? Coloca a matemática como uma coisa inatingível ou só atingível para algumas pessoas com talento inato. Então, ou você nasce com aquela iluminação, ou você jamais será bom em matemática. Então, são pessoas assim, dotadas de um dom divino, quase, beleza? Certo? Então, quer dizer, essa visão não problematizada, que é uma visão dos teoremas como eternos e os problemas como provisórios, beleza? Está associada também a essa narrativa histórica que ela é idealizada da matemática e ela é heroicizada, né? Idealizada porque coloca a matemática como uma coisa muito especial e tal, e heroicizada porque ela é focada no indivíduo, né? E historicamente a gente sabe que não foi nada disso, né? Assim, que em geral uma descoberta em ciências, não só em matemática, muitas pessoas participaram daquilo, mas muitas vezes só uma recebe o crédito e em geral essa uma é um nome em branco. Tem muitos exemplos disso na história da matemática, na história das ciências, inclusive das ciências humanas também. E essa narrativa histórica também idealiza a Grécia, né? E assim, é claro que a Grécia tem um papel importante na história da matemática, mas o problema dessa narrativa histórica, né, assim, o erro dessa narrativa histórica, é que ela coloca como se tudo tivesse surgido do nada na Grécia. Ela invisibiliza a contribuição de outros povos da África, da Ásia, do Oriente Médio, com o qual os gregos aprenderam, né, para produzir o que eles produziram. Então parece assim, os gregos surgiram ali iluminados por Deus e inventaram a matemática, né? E não é nada disso, beleza? Bom, e aí, em contraposição a essa questão do erro, né, que eu quero falar também. Deus não, Zeus. Isso aí, Zeus. E essa narrativa ela foi inventada mesmo no Renascimento, né, assim, porque foi um movimento de colocar a Europa como berço da humanidade. Então a idealização da civilização grega, como assim, a origem da cultura europeia teve a ver com esse projeto, né? Assim, bom, e aí também a questão do erro, do não entendimento. Quando a gente traz isso para a sala de aula, e já eu quero voltar a falar sobre isso, é muito importante. O erro é visto como um problema, é uma falta de conhecimento. Aquilo que a gente identifica como erro é sempre visto como uma marca de deficiência, beleza? Uma marca de que aquele aluno é menos capaz, é menos inteligente do que os outros alunos que acertam sempre. Beleza, pessoal? Já eu quero voltar a falar sobre isso. Muito, isso é um aspecto muito importante disso tudo que eu estou falando. Bom, aí é só um exemplo disso, né, assim, de como essa visão é equivocada, que é o desenvolvimento histórico das geometrias não euclidianas, beleza? Que é um exemplo que eu acho que ele apenas evidencia uma questão que é a seguinte: a gente sempre vê o erro, como eu falei, como algo indesejável, como uma marca de deficiência, de atraso e tal. E na história das geometrias não euclidianas, o que a gente tem é o seguinte, que foram... qual é a questão aqui, né? Ao longo da história se tentou demonstrar o quinto postulado das paralelas de Euclides, né? Que todo mundo deve conhecer, né? Que dado uma reta, um ponto fora dela, existe uma única paralela, a reta passando por esse ponto. Na verdade, nos elementos de Euclides não era esse enunciado, era outro, mas era algo equivalente a isso, mas enfim. Então tentaram demonstrar isso como teorema, beleza? E essas tentativas de demonstração, o que acontecia com elas? Grande parte delas usavam como hipótese algo que era equivalente à tese, beleza? Por exemplo, a chamada lei angular de Tales, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, beleza? Então, usava isso na demonstração, só que isso é equivalente ao próprio postulado das paralelas. Ou seja, isso só é verdade porque se a gente assume o postulado das paralelas como verdade. Então, esses erros, na verdade, que ajudaram a entender aquilo que vale, quer dizer, entender que
que as geometrias não euclidianas eram campos independentes da geometria euclidiana, na qual valiam outras coisas. Então esses erros não fez sentido isso. Assim. Tipo assim, numa geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus, né, de dois ângulos. E numa geometria elíptica, né, que a gente pode pensar na superfície de uma esfera, a soma dos ângulos internos é maior que dois ângulos. A gente pode ter um triângulo com 3 ângulos retos na superfície. Então, esses erros que foram fundamentais para as pessoas irem fazendo as ligações e o que determinou as geometrias não euclidianas como uma área mesmo de matemática, geometria, que levou a geometria diferencial, etc. Né? Então, por que o erro é visto como algo indesejado? Fez sentido isso? Agora, então, falando de uma matemática problematizada, ao contrário dessa visão não problematizada, a gente entende nessa visão problematizada que os problemas são único a priori na matemática. Ou seja, o que quer dizer isso? Os problemas, e essas são as dúvidas, aí eu quero dar exemplo sobre isso para a gente entender melhor. Os problemas, a gente pode dizer assim, eles têm um estatuto epistemológico independente das soluções. Beleza? Ou seja, ao contrário do que eu falei nessa visão não problematizada, os problemas têm um valor próprio, que não está na solução. Então o problema tem um valor em si. Beleza? Certo? Com isso eu não quero dizer que as respostas também não têm um valor, não têm uma importância. Mas o valor dos problemas não está nas respostas, tá? Nessa visão não problematizada. E aí eu quero dar um exemplo disso. Tem que conectar aqui na tomada. Que é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, que eu acho que evidencia bem isso, que daqui a pouco tem aí na história também. Que todos os infinitos são equivalentes ou existem infinitos maiores do que outros? Qual é a resposta para essa pergunta? Podem falar, você está certo. Isso, existem infinitos maiores do que os outros. Quem mais? Todo mundo está de acordo com isso? Queria que alguém falasse outra coisa. Enfim, mas olha só. Existe, né, na matemática contemporânea uma formulação que responde a essa pergunta, que é a teoria de números transfinitos de campo. Beleza? Certo? Que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Que fala que existem infinitos maiores do que outros. O argumento da diagonal de Cantor, que mostra que existem mais números reais do que números naturais, etc. Beleza? Só que o fato, pelo menos para mim, eu sinto assim, ver se vocês também. O fato de eu saber a resposta para essa pergunta, saber assim, eu sei demonstrar os teoremas, eu sei a teoria, não torna a pergunta nem um pouco menos surpreendente para mim. Fez sentido isso? Então é isso que eu quero dizer. O valor da pergunta está na própria pergunta, certo? E não na resposta dela. Beleza? E na prática, assim, a gente pode perceber o seguinte. Bom, eu nunca fui professor da educação básica, né? Mas já tive algumas experiências de fazer oficinas. Um aluno do ensino médio, isso acontece às vezes. Um aluno do ensino médio, sempre que eu proponho essa pergunta, existem infinitos maiores do que outro, ou todos os infinitos são equivalentes. Isso sempre provoca envolvimento, assim, sempre as pessoas ficam mobilizadas. Né? E aí as pessoas falam coisas que podem estar, à luz da teoria de números, podem estar certas ou erradas. Né? Às vezes as pessoas citam, tem aquele filme, tem um negócio de, né, sabe qual é? E na verdade nesse filme não é bem isso, né? Enfim. Estaria matematicamente errado. Estaria matematicamente errado. Mas as pessoas falam coisas e isso provoca envolvimento, provoca discussão. E naquele momento ali,
qual é o valor da pergunta naquele contexto ali numa sala de aula do ensino médio? Não é os alunos chegarem à resposta certa, é eles se colocarem pensando sobre isso. Então o valor da pergunta está na reflexão, que está junto com a própria pergunta, não deles chegarem numa resposta. Beleza? Quer dizer, a gente não é muito pobre pensar que se a gente chegar, então a gente chegar lá no ensino médio e falar para os alunos, ah não, é isso aqui, deu diagonal de canto, está tudo resolvido. Entendeu? Beleza? Então um pouco que eu quero dizer, que deve estar aí nesse PowerPoint, é que quando a gente tem uma abordagem que é obcecada, eu acho que é isso que a gente tem em matemática, obcecada pela apresentação de respostas, a gente deixa de vivenciar a potência das perguntas. Fez sentido isso? No caso do ensino médio é isso, né? Você querer logo dizer, ah, isso aqui é assim, né? Aí você corta um processo de reflexão, de produção, você interrompe o pensamento. Mas mesmo quando eu falei, no meu caso, que eu já sei isso, eu já dou aula disso há 20 anos, já pensei muito sobre isso e essa pergunta eu ainda acho foda até hoje. Beleza? Então é vivenciar isso, né? Então isso que a gente quer dizer com matemática problematizada é o reconhecimento de que o valor das perguntas está na própria pergunta e não na resposta. Michele. Então, eu estava até te falando outro dia sobre a questão da perspectiva da Virginia Castro de cognição e comunicação. E ela usa o Deleuze também, e a problematizar, ela, nesse contexto, que é o contexto também do Deleuze, problematizar está ligado a um termo que ele usava, era afecção, que é justamente como afetar. Né? Então, a problematização é aquilo que afeta. E nesse sentido, como o Vitor falou, o fato de você ter a resposta não faz com que aquilo deixe de afetar. Eu acho que, assim, uma mesma... Bom, problematizar é muito mais do que colocar perguntas matemáticas ou perguntas da forma que for. Tá? É muito mais do que isso do ponto de vista da cognição. Mas vamos pensar nesse recorte. No recorte, então, pedagógico, e de problematizar, a gente vai de alguma forma temporariamente identificar com botar a pergunta. Uma pergunta é um problema nesse sentido enquanto ela afeta. Né? Se ela deixa de afetar ou se ela não afeta, porque tem pergunta que a gente coloca lá como problema, mas que não afeta, não gera zero. Dentro da discussão tem uma questão de falso problema também. Exato. E até por isso que a gente fala que a matemática problematizada não é matemática por resolução de problemas, o conceito de problema é outro. Né? Isso, exatamente. Com essas raízes filosóficas. Exatamente. Inclusive tem também estudos que a gente também conhece muito, até de neurociência, né, que falam na importância do erro. Ela vai discutir, a Castro discute essas questões, ela vai e faz sobre, ela pega a psicologia cognitiva, a neurociência e a biologia da cognição também e vai, através dessa perspectiva de Deleuze, vai mostrar exatamente como é que a ciência moderna tradicionalmente nega, ela tira, na medida em que ela se prende na ordem da estrutura, ela elimina o espaço do estudo da invenção. Entende? A invenção, o erro, o que difere é uma psicologia, estuda a psicologia como um de recognição. O objetivo é sempre identificar. E o que difere é porque ou está errado, ou porque, sei lá, você tem uma diferença que você precisa dominar, quando na verdade o objetivo é justamente diferir, é gerar esse movimento. E na cognição vai impactar na diferenciação de si em relação a si mesmo. Vai te produzir como alguém que pensa diferente do que você pensava um instante atrás. Vocês colocam a questão do tempo também. Legal, bacana. Muito bom. Então, é isso. Tem um colega aqui que é o André Regis, professor do CAP, que estuda bastante isso do ponto de vista neurológico mesmo. Como o erro é importante assim, para produzir ideias. Né? Enfim. E não é só também uma coisa de assim, o erro leva ao acerto. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim que o erro, a palavra erro está sempre entre aspas, daquilo que eu estou falando, que é aquilo que é rotulado como erro. Eu quero dizer assim, o erro pode levar a outra coisa. Que eu não estou pensando no acerto como algo a priori, eu estou problematizando o acerto. Então,
Não é o erro como um desvio necessário para chegar à mesma coisa que a gente objetivava antes, mas é a potencialidade do erro para levar a outra coisa imprevisível. É isso um pouco que eu quero dizer. Fez sentido isso? Muito bom. Fez? Tá. Bom, fala. Até dar um exemplo que aconteceu comigo, acho que foi mês passado, que eu fui ensinar anagrama do terceiro ano de ensino médio, né? Aí eu botei umas palavras lá, perguntei, aí chegou um aluno e perguntou, né? Uma aluna, na verdade, perguntou: professor, então, essa palavra que você perguntou depois, a gente pode considerar a mesma palavra? Aí eu não sabia responder, eu perguntei: o que vocês acham? Aí pronto, aí começou a discussão na sala, um contra o outro, aí um falava: então, alguns defendiam que sim, era a mesma palavra, outros falavam que não, porque mudou, perguntou, mudou. Aí falaram: se eu mudar seu nome, você vai gostar? Aí começaram a discutir mesmo, né? Discussão séria. Aí, assim, aquela discussão ali da pergunta do aluno, que eu nem sabia responder, assim, deixou a aula bem mais dinâmica, muito participativa, e no final, para acalmar, eu falei: eu acho que em matemática é a mesma palavra perguntada, então é a mesma palavra, e só que nas ciências humanas não é a mesma palavra. Aí eles aceitaram essa resposta e seguiram para a resposta só. Mas a gente gosta pela vida. Então, isso tem a ver com uma outra questão que alguns autores na formação de professores chamam de vulnerabilidade docente. Mas a ideia de vulnerabilidade, você se colocar vulnerável como uma potência, não como uma fraqueza, né? Assim, porque a gente sempre, essa coisa do erro também tem a ver com o professor, né? O professor de matemática nunca pode errar. Então, essa coisa de cercear a discussão na turma é uma forma de controlar para onde a aula vai. Acho que o exemplo do Rafael é bem nesse sentido. Porque se você está aberto para a aula, pode ir para outro lugar que você não previu e algo que você não saiba. Assim, que você vai aprender, assim, que você... mas aí você vai expor a sua vulnerabilidade como professor. E a gente é culturalmente formado como professor para evitar que isso aconteça. A gente evita dizer que a gente não sabe uma coisa, né? Assim, então, dizer que não sabe uma coisa é importante. Não é apenas uma... Não só não te enfraquece, como potencializa a aula, né? Assim, porque coloca a aprendizagem como algo que não é fechado, né? Porque aquela pessoa que nunca erra é aquela que sabe tudo sobre algo, né? E não é possível saber tudo sobre algo, né? Porque sempre novas perguntas são produzidas, beleza? Outro exemplo disso que não está aí é um exemplo que eu acho que é bacana também, do paradoxo chamado paradoxo de Zenon. Todo mundo conhece isso? Que é aquele negócio de Aquiles e a tartaruga, que simplificadamente eu posso dizer o seguinte: se eu quero andar daqui até aquela parede, então em algum momento eu vou estar na metade do percurso, aí faltará outra metade, aí eu ando até a metade dessa metade, faltará outra metade. Então o que acontece? Esse percurso ele pode ser decomposto em infinitos pedaços, beleza? Tranquilo? Então, como é possível, qual é o problema, né? Qual é a questão? Como é possível um caminho finito ser decomposto em infinitos caminhos? Certo? Na filosofia grega, a resposta para esse paradoxo é que o movimento é uma ilusão, né? Porque, na verdade, você nunca chega no lugar, beleza? Na matemática contemporânea, qual é a resposta para esse paradoxo? É aquilo que a gente chama de soma de uma PG, no ensino médio. Beleza? Por que o caminho daqui até ali esse caminho que é finito pode ser decomposto em infinitos pedaços? Porque o somatório de 1 meio elevado a n é igual a 1. Né? Beleza? 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, etc. é igual a 1. Tranquilo? Só que para a gente fornecer essa resposta para esse paradoxo, a gente precisa de uma coisa que sobre a qual nós vamos falar muito aqui, que é a ideia de soma de uma série como limite de uma sequência. Então a gente precisa do conceito de limite para responder essa pergunta na matemática contemporânea. Beleza? Então, quando a gente fala somatório de 1 meio elevado a n, não é uma soma no sentido algébrico, né, de soma 2 mais 3. É uma soma como convergência. Beleza, pessoal? Que a gente vai já falar muito sobre isso aqui. Tranquilo? Certo? Só que eu não quero dizer que a nossa resposta para esse problema seja melhor
do que a resposta do Zenon, beleza? Não quero dizer assim, eles falaram que o movimento é uma ilusão porque a matemática deles era menos avançada do que a nossa, beleza? São duas respostas possíveis para uma pergunta, que estão situadas em referenciais filosóficos diferentes, beleza? Tranquilo? Então, isso também ilustra bem essa questão da potência estar na própria pergunta. Fez sentido isso? Beleza? Então, aqui também acho que esse exemplo é bacana. Por que os racionais são números, por que os negativos são números, por que os reais são números? Essas perguntas aí são perguntas com as quais a gente se depara às vezes na educação básica. Todo mundo já vivenciou de alguma forma, por exemplo, o aluno que tem dificuldade em entender 2/3 como um número, né? 3/5, ele vê um 3 e 5, mas ele não vê 3/5 como um número, não vê a fração como um número. Beleza, pessoal? Certo? Então, veja bem, é claro que a gente quer, vamos dizer assim, envolver esse aluno num entendimento de por que a gente considera 3/5 um número. Beleza, pessoal? Só que esse aluno, acho que isso é muito importante, esse aluno que tem essa dúvida, esse aluno que questiona por que 3/5 é um número, não é 3 e 5, ele tem toda a razão de questionar. Por que ele tem toda a razão? Porque ele está respaldado na história da matemática, né? Por exemplo, na matemática grega, não existia um objeto número equivalente a isso que nós chamamos hoje de 3/5. Beleza? No seguinte, a gente vai falar muito sobre isso também. A comparação entre dois números, 3 e 5, no caso do exemplo que eu estou dando, não era vista como um número em si. Ficou claro isso? Ou seja, os gregos tinham vamos dizer, o mundo dos números e o mundo das magnitudes, o número das razões, beleza? E uma razão que era entendida, ou uma proporção que era entendida na matemática grega como uma comparação entre números ou uma comparação entre entidades geométricas, não era um número, beleza? Certo? Então, por exemplo, também, quando a gente fala assim, em determinar uma área, o que vem à nossa cabeça? Determina a área do retângulo. O que aparece assim na nossa cabeça? Uma fórmula que vai dar um resultado numérico, concorda? Na matemática grega, determinar a área não era uma fórmula nem um número, era um problema de quadratura. Era uma construção com régua e compasso que levava a uma figura, que é a quadratura do círculo. O que é a quadratura do círculo? Construir um quadrado com a mesma área do círculo. Beleza, pessoal? Certo? Então, aquilo que a gente entende como número hoje não é universal. Outras culturas têm outros entendimentos quantitativos sobre o que seria número. Beleza? Então, o aluno que questiona aquilo que nós entendemos como número hoje pode estar pensando, pode estar assim, refletindo, pensando criticamente, mais do que o aluno que acha, tá bom, 3/5 é um número. Fez sentido isso? É a mesma coisa números negativos, né? Assim, números negativos demoraram muito tempo para ser aceitos como números na história da matemática. Tranquilo? Mas hoje a gente aceita número negativo. A gente vai falar muito sobre isso também, né? Que na verdade, para que houvesse a aceitação dos números negativos como números, foi preciso uma reformulação epistemológica na ideia de número. Porque até então, número era uma quantidade. Beleza? Então o zero seria a ausência de quantidade. Como pode haver algo menor do que a ausência? Beleza? Então, qual foi a reformulação epistemológica? A ideia de número passou então a ser entendida como uma quantidade munida também de uma orientação. Então é uma quantidade que você pode andar para a direita, andar para a esquerda, ou para cima e para baixo, porque a gente chega no plano complexo. Beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente julga aquele aluno que aceita de cara 3/5 como um número, como um aluno mais inteligente,
do que aquele que resiste, que é aquele que questiona, a gente está implicitamente pensando dentro de um referencial que essa matemática contemporânea é universal e eterna. Beleza? Certo? Então, por isso que eu acho que isso é muito importante. O aluno que não entende, que manifesta um não entendimento, ou que manifesta algo que a gente interpreta como um erro, ele pode estar pensando mais do que o aluno que acerta. E isso é uma coisa que eu levo muito a sério na minha prática. Não é só assim uma robotização. Fez sentido isso, pessoal? Então é mudar o lugar do erro mesmo, tá? Na sala de aula. Certo? Tranquilo? Tá. Beleza? Fez mesmo sentido isso? Tá. Bom, então tem alguns exemplos aí. Esse é o primeiro fundamental do cálculo, que isso aí, se vocês forem fazer a análise 2, né, a gente não fala de derivada integral nessa disciplina, porque não dá tempo, mas é muito legal. Também tem a ver com isso, né, o que o teorema fundamental do cálculo diz de fato? Né, assim, porque o teorema fundamental do cálculo estabelece, né, que é isso aí que a gente usa para calcular integrais definidas, etc. Estabelece uma relação entre derivada e integral. Tranquilo? Certo? Que é meio que uma coisa o inverso da outra. Certo? Só que a gente é meio louco isso, né? Porque a gente entende, a gente é apresentado derivada como tangente e integral como área. Então o que tem a ver tangente com área? Certo? Para entender a relação que o teorema fundamental do cálculo estabelece, a gente precisa resgatar um entendimento de derivada como taxa de variação local e de integral como acumulação global. E esse é um entendimento que está lá desde as operações elementares que a gente aprende no Fundamental 1. Né? Assim. Então a gente precisa reproblematizar as ideias de derivada integral. Mas isso também é uma coisa que eu acho muito legal, mas a gente não vai chegar nessa disciplina. Fez algum sentido isso? Sim. Bom, isso aí eu vou bem pular, porque a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, tem outras coisas aí para a gente falar hoje, e a gente mais ou menos já falou sobre isso. Quer dizer, vou falar bem rápido. Isso é uma referência importante para mim, que é o Ailton Krenak também, que vocês devem conhecer, que eu acho um dos intelectuais brasileiros mais importantes hoje, né? Assim, é a primeira pessoa indígena a entrar para a Academia Brasileira de Letras, e também ele é uma referência que é muito importante para mim na maneira como eu penso essa disciplina, né? Porque uma coisa que ele fala e que tem a ver com tudo aquilo que eu já falei é que para adiar o fim do mundo, né, ele tem esse livro aí, quem já leu Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Então leiam, tá? Quero dizer também que nesse livro, Ideias para Adiar o fim do mundo não é uma metáfora, tá? O fim do mundo é o fim do mundo mesmo. Então... As ideias aqui é metáfora. Na verdade, não é nem bem o fim do mundo, né? É o fim da humanidade, né? O fim do Homo sapiens. O mundo não está nem aí, né? O mundo vai continuar lindo e belo, né? Assim. Mas, e o que ele fala é que para adiar o fim do mundo, a gente precisa contar outras histórias. E o que é contar outras histórias? É tentar entender o mundo do ponto de vista justamente daqueles povos e culturas que foram oprimidos pelo processo de colonização, né? Culturas africanas, afrodiaspóricas, originárias, culturas indígenas, que tem outra forma de entender a natureza que pode evitar que o fim do mundo chegue tão rápido como a gente está chegando nessa visão eurocêntrica de entender a natureza. Você conversa são culturas que têm muita experiência com o fim do mundo, porque ele já acabou vários vezes. Isso aí, com certeza. Então, isso tem muito a ver, que a gente vai tentar fazer aqui nessa disciplina, é falar sobre a matemática contando outras histórias, tá? Isso tem muito a ver com tirar a matemática desse lugar de universalidade que eu estou falando muito, beleza? E aí, só para a gente ir
Então isso aí já falei, desconstruir isso aí, a matemática é uma linguagem universal, a matemática está em tudo, que eu acho uma frase, vamos dizer assim, extremamente babaca, né? A matemática está em tudo. Tem um exemplo disso, que eu acho bem legal. Isso aí foi uma coisa que apareceu no depoimento de um aluno, né, que foi na pesquisa de um aluno meu de doutorado, que é o Diego Matos, que é professor da Unirio, que foi professor de vocês. Foi nosso orientador. Sim, verdade, não sabia disso. Enfim, o Diego Matos me orientou no doutorado, e isso apareceu na pesquisa dele, essa fala de um aluno que eu me identifico muito com essa fala, que a gente fica, a matemática está em tudo, a matemática é uma linguagem universal. Como se isso fizesse as pessoas gostarem de matemática. Não faz. Então esse aluno fala isso aí. Olha só, eu acho muito, até botei ali de coração, eu acho muito tocante isso. Ele fala de coração. Não fico olhando para uma placa na rua tentando achar a área de um polígono regular. Olha, isso aqui é um polígono regular. Assim. Não vou olhar para um prédio, uma rampa e pensar qual é o seno, cosseno e a tangente, não. Eu simplesmente continuarei andando e ignorarei nada. Eu disse que eu me identifico muito com isso, porque um dia eu ouvi uma palestra de um colega da química, com a maior das boas intenções, tá? Que as pessoas fazem isso com boa intenção, tá? Que ele falou assim, porque assim, eu odeio química, né? Assim, eu não sei nada de química, era a minha pior matéria na escola, até hoje eu não sei nada de química, para mim eu não consigo ver como aquilo funciona, enfim. E aí eu assisti uma palestra que o pessoal falava assim, para as pessoas gostarem de química, a gente precisa mostrar que fazer um bolo é química. Para mim não é. Para mim fazer um bolo é um bolo. Para mim, se eu começar a olhar para o bolo como química, vai estragar o bolo. Então, tipo assim, uma rampa é uma rampa. Eu acho que o bolo é o bolo. Beleza? Você olhar para o bolo como química é uma maneira de dar sentido ao bolo, mas não é a única. Assim como olhar para isso aí, a placa como um polígono regular, é uma maneira de olhar a placa, mas não é a única. Beleza? Então você querer dizer que a matemática está em tudo é uma maneira de, como se fosse assim, empurrar a matemática pela goela das pessoas. Colocar a matemática como algo privilegiado de dar sentido ao mundo que é outras coisas. Então eu acho que isso não faz. Para mim, assim, não faz nem um pouco eu gostar de química. Né? Assim, faz ao contrário. Assim, porque é isso, isso não me aproxima da química, isso estraga o bolo. Beleza? Então, um pouco isso. E aí, só para a gente ir para o intervalo, assim, o que eu quero dizer com esse processo de decolonização, né, que tem muito a ver com tirar a matemática desse lugar de universalidade, né, assim. Isso não é a gente trabalhar numa lógica de substituição. Beleza? Não é assim, eu vou deixar de falar da matemática eurocêntrica e em lugar disso falar da matemática africana, não sei o quê, tipo, trocar uma coisa pela outra. Beleza? Não é isso, né? A gente vai falar daquela matemática que é identificada como eurocêntrica de outro lugar político. O que quer dizer com outro lugar político? Que é justamente isso que eu falei hoje na aula o tempo todo. Vendo a matemática eurocêntrica como uma possibilidade e não como um conhecimento universal. Beleza? Tirando a matemática desse lugar. Tranquilo? Certo? Então, vendo que interpretação essa matemática fornece para as coisas, pensando em outras interpretações que poderiam ser fornecidas. Então, tirando a matemática do estatuto social que ela tem hoje, tá? E aí eu quero dar um exemplo disso, e aí depois desse exemplo a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, e também tem coisas importantes para eu falar hoje, ainda, que é o seguinte, esse exemplo aí eu gosto muito, é de uma colega, Gabriela Barbosa, professora da UERJ, que trabalha com educação indígena. Então ela conta esse episódio aí, que ela estava dando aula numa turma, numa comunidade indígena, né?
E aí, o tema da aula era grandezas e medidas. E aí, com o objetivo de convencer aqueles alunos indígenas de por que era importante a gente ter as unidades de medida precisas e universais, né, assim, ela usou a seguinte história, que é assim, seguinte história, que é assim, suponha que você empresta 1 quilo de arroz para o seu vizinho. Quando ele for te devolver, ele tem que saber que você emprestou exatamente 1 quilo para ele te devolver exatamente 1 quilo. Beleza? O que está de errado nessa história? Os alunos responderam assim: não, professora, quando eu emprestei porque ele estava precisando. Quando ele me devolver, ele vai devolver o que eu estiver precisando. Pode ser mais ou menos de 1 quilo. Entendeu? Então, o que eu lá para mim, o que essa história me ensina? Tá? Não é que a gente vai deixar de falar de grandezas e medidas, não é que a gente vai deixar de falar de sistema métrico decimal, beleza? Mas a gente vai falar em outro lugar político, ou seja, a gente vai deixar, acho que essa é a questão da matemática no mundo contemporâneo, a gente vai deixar de colocar a matemática num lugar de balizador das relações humanas. Para mim é isso é contar outras histórias, nas palavras do Krenak. É isso que esses indígenas me ensinam. Beleza, a gente precisa de quilo, metro, precisa, certo? Mas não para estabelecer a minha relação com o meu vizinho, né? A gente precisa para outras coisas, né? Então, os afetos entre as pessoas, eles não são medidos pela matemática. Isso que significa contar outras histórias, isso que significa colocar a matemática em outro lugar político. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? E é isso, não é uma superficialização da matemática, tá? Mas é uma dessacramentalização, certo? Quem quer falar mais alguma coisa sobre isso? Então vamos fazer, a gente vai sempre fazer um intervalo, tá? Porque ninguém aguenta ficar 4 horas. Mas um intervalo rápido, certo? Vocês podem comprar a comida e trazer para cá, tá? A gente tem muita coisa para falar, inclusive falar sobre como vai ser a avaliação da disciplina, beleza? Tá, então a gente pode voltar às 3h15.